Olá, amigos e amigas. Hoje vamos comentar aqui no canal a controvérsia jurídica acerca da titularidade do imposto de renda retido na fonte por estados e municípios relativamente a serviços que estados e municípios tomam de terceiros, pessoas que não são seus servidores ou empregados. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para os seus amigos que gostam e estudam direito tributário. Hoje vamos comentar controvérsias jurídicas acerca da titularidade do imposto de renda retido na fonte por estados e municípios, sobre pagamentos que estados e municípios fazem a servidores, a serviços que são tomados de pessoas que não são seus servidores. O artigo 624 do Regulamento do Imposto de Renda, que é o Decreto 3.000 de 99, estabelece que estão submetidos ao imposto de renda retido na fonte os rendimentos do trabalho assalariado. O artigo 628 estabelece também a retenção do imposto de renda na fonte para os rendimentos do trabalho não assalariado. O artigo 647 determina, também do Regulamento do Imposto de Renda, determina que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, se estados e municípios são pessoas jurídicas, a outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços de natureza profissional, também deve submeter à retenção do imposto de renda. E esse artigo 647 estabelece um rol de serviços que, tomados por estados e municípios, devem submeter-se à retenção do imposto de renda na fonte, pelos estados e municípios tomadores de serviços. Serviços como administração de bens, serviços de advocacia, análise clínica, laboratorial, análises técnicas, auditoria, assistência social, enfim, um rol enorme de serviços que a legislação estabelece. Ou seja, quando estados e municípios tomarem serviços destas pessoas jurídicas, deverão reter na fonte o imposto de renda. O artigo 649 vai além e estabelece também o dever de retenção para serviços de prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Também deve submeter a retenção na fonte. O artigo 651 diz que também serviços de representação comercial ou mediação na realização de negócios civis ou comerciais, serviço de propaganda e publicidade também submetem a retenção na fonte do imposto de renda. O artigo 652, pagamentos realizados pelas pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, serviços pessoais que forem prestados por associados destas entidades também submetem ao imposto de renda retido na fonte. E o artigo 653 traz uma regra geral, no sentido de que todos os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços submetem-se a imposto de renda retido na fonte. Ou seja, há um rol especial de retenções da fonte por serviços tomados e há uma regra geral para a administração pública federal. Todo e qualquer serviço tomado por órgão ou da administração pública federal deve submeter a retenção na fonte. A regra, portanto, para estados e municípios não está explícita. Está explícita a retenção para imposto de renda retido na fonte tomado por serviços da administração pública federal. Para estados e municípios não temos uma regra específica, temos um conjunto de regras determinando a retenção do imposto de renda na fonte para serviços específicos. Vai além o regulamento do imposto de renda. No artigo 868, estabelece que pertence aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o produto do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por essas entidades, suas autarquias e suas fundações. Ou seja, o regulamento do imposto de renda, no artigo 868, é claro no sentido de dizer o imposto de renda retido na fonte por estados e municípios pertence aos estados e municípios, sem determinar, sem definir quais são os serviços. Pelo contrário, estabelece que rendimentos a qualquer título submetem-se à retenção na fonte e titularidade desse imposto é do estado e do município que retém. Assim, vamos à Constituição Federal. A Constituição Federal repete no artigo 157 esta regra do artigo do Regulamento do Imposto de Renda. Também estabelece a Constituição no artigo 157, inciso 1º, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pertencem a estados e Distrito Federal. O artigo 158, quando trata da receita do município, repete a mesma regra.
o imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos efetuados pelos municípios a título de rendimentos, a qualquer título, pertence também aos municípios. Ocorre que o artigo 85 do Código Tributário Nacional tem uma regra diferente. Diz que serão distribuídos pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os proventos dos seus servidores e de suas autarquias. Ou seja, ao passo que a Constituição Federal estabelece que os rendimentos são de qualquer título, ou seja, Estado e município que pagar rendimento a qualquer título tem o imposto de renda retido na fonte de sua titularidade. Ou seja, o Estado e o município fica com o imposto de renda retido na fonte dos pagamentos que efetuarem a qualquer título, diz a Constituição. Diz o Código, não. Os estados e municípios ficam apenas com o imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos efetuados aos seus servidores. Esta regra do Código Tributário Nacional, ela tem apoio e deriva da Constituição Federal antiga, da Constituição Federal de 67, cujo artigo 24, parágrafo 1º, reproduzia esta regra, dizendo que apenas pertence aos estados e municípios o imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos dos rendimentos de trabalho que esses estados e municípios fizerem. Portanto, aqui nós temos uma questão jurídica. Quais são os rendimentos retidos na fonte que são de titularidade de estados e municípios? Todos e quaisquer rendimentos pagos a qualquer título para todo e qualquer serviço prestado ao estado ou município, ou apenas os serviços que são tomados por estados e municípios relativamente aos seus empregados ou seus servidores. Esta é a dúvida jurídica que vamos comentar agora. Os estados e municípios sempre retiveram esse imposto retido na fonte e sempre ficaram com esse imposto durante todos esses anos. Ocorre que, em junho de 2015, a Receita Federal expediu uma solução de consulta, COSIT, número 166, de 22 de junho de 2015, estabelecendo um entendimento diferente desse que estados e municípios tinham quanto à questão do imposto de renda retido na fonte pelos pagamentos que eles fazem a serviços que tomam de outras pessoas que não são seus servidores ou seus empregados. A Receita Federal entendeu, através dessa consulta, que apenas os serviços tomados de servidores ou de empregados é que estão submetidos à incidência do imposto retido na fonte para estados e municípios. Ou seja, a Receita Federal entendeu que a regra aplicável é a regra do Código Tributário Nacional, ou seja, de que apenas são de titularidade dos estados e municípios os créditos tributários relativos a imposto de renda retido na fonte por pagamentos que esses estados e municípios fazem a servidores ou empregados. Outros serviços que estados e municípios tomam, serviços como de advocacia, auditoria, enfim, aquele rol de propaganda, aquele rol de serviços que eu citei anteriormente, todos aqueles que têm o imposto de renda retido na fonte como obrigação do estado e do município, devem ser retidos pelo estado e pelo município e devem ser repassados à Receita Federal, ao governo federal. Ou seja, a Receita Federal, através desse entendimento de consulta, ofereceu uma outra interpretação para o artigo 157 e artigo 158 da Constituição, no sentido de entender que rendimentos no artigo 157 e no artigo 158 da Constituição representam apenas rendimentos do trabalho, não a todo e qualquer rendimento. Rendimento de prestação de serviços, por exemplo, de não trabalhadores ou de não servidores, não estariam submetidos à regra da retenção de titularidade de estados e municípios. Ou seja, deveria o estado e o município reter esse imposto, mas repassar ao governo federal. Ficariam apenas com os estados e municípios o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os pagamentos que estados e municípios fazem aos seus servidores e aos seus empregados. Portanto, a Receita Federal, nesta solução de consulta, estabeleceu uma restrição muito séria às receitas que estados e municípios têm relativamente a esse imposto de renda retido na fonte. Estados e municípios tomam um conjunto grande de serviços, retêm esse imposto de renda retido na fonte e, segundo a Receita Federal, devem repassar esse imposto de renda retido na fonte ao governo federal, porque não seriam rendimentos do trabalho e estariam submetidos à receita dos estados e municípios apenas os rendimentos submetidos que são contrapartidas do rendimento do trabalho. Portanto, a Receita Federal, em 2015, ofereceu uma nova interpretação, criando um grande contencioso com estados e municípios acerca do significado da expressão rendimentos previsto nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional caminhou na mesma trilha
da Receita Federal no sentido de estabelecer uma interpretação mais limitada, mais restritiva à expressão rendimentos prevista na Constituição Federal para a compreensão do conjunto do imposto de renda retido na fonte para os estados e municípios que são de sua titularidade. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão encarregado do aconselhamento e da defesa judicial do governo federal, da União Federal, através do parecer PGFN-CAT 656 de 2016, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional corroborou o entendimento da Receita Federal, no sentido de que rendimentos na Constituição Federal são apenas os rendimentos do trabalho, não todo e qualquer rendimento que é pago por estados e municípios. Ou seja, estados e municípios deveriam reter o imposto de renda retido na fonte sobre esse rendimento do trabalho e permanecer na sua titularidade esse imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento do trabalho. Outros rendimentos, outros pagamentos que estados e municípios fizerem, como prestação de serviço de terceiros, deveriam ser retido o imposto de renda na fonte e repassado esse imposto de renda na fonte para o governo federal. Disse a Procuradoria da Fazenda Nacional: não há lei superveniente à Constituição Federal que defina o termo rendimentos, previsto nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. E por isso, grifo, ele deve ser interpretado em harmonia com o artigo 85 do Código Tributário Nacional, legislação pretérita e em vigor, porque presumidamente recepcionada pela Ordem Constitucional de 88. Ou seja, segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, a interpretação do artigo 157 e artigo 158 da Constituição Federal deve ser feita em conformidade com o que estabelece o CTN, que, como eu disse, limita a expressão rendimentos apenas a proventos e a rendimentos pagos em contrapartida do trabalho prestado por alguém. Em função disso, conclui a Procuradoria da Fazenda Nacional, pertence aos estados, Distrito Federal e municípios o produto do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos por eles pagos a pessoas físicas em decorrência de contrato de trabalho, seja o regime estatutário, seletista ou próprio. Ou seja, apenas pertencem aos estados e municípios o imposto de renda retido sobre os serviços tomados por essas entidades de servidores estatutários, seletistas ou empregados. E conclui a Procuradoria: não pertence a estados e municípios o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos outros por eles pagos a pessoas físicas ou jurídicas, que não decorram do contrato de trabalho, qualquer que seja o regime. Ou seja, a Procuradoria da Fazenda Nacional entende que a interpretação correta do artigo 157 e 158, inciso 1 da Constituição Federal é limitativa, ou seja, rendimentos são apenas rendimentos do trabalho, pertencem ou ficam com estados e municípios apenas os impostos de renda retido na fonte sobre o pagamento que estados e municípios fazem como contraprestação de serviços relacionados a trabalho. Outros serviços, como advocacia, arquitetura, enfim, aquele conjunto de serviços, propaganda, que os estados e municípios tomam e que têm o imposto de renda retido na fonte, deveriam ser repassados ao governo federal. Esse imposto deveria, portanto, ser de titularidade do governo federal. Estabelecido, portanto, a controvérsia entre o entendimento dos órgãos federais, Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, estados e municípios, evidentemente, se insurgiram. Muitos municípios entraram com ações individuais por todo o Brasil, questionando essa interpretação da Receita Federal, que a rigor representa um corte na sua receita própria, à medida que o imposto de renda retido na fonte ficava até esse momento com os estados e municípios, sobre esses serviços que não são serviços de natureza do trabalho, serviços de natureza de contraprestação de trabalho tomado pelos estados e municípios, e o governador do Distrito Federal impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 5565 no Supremo Tribunal Federal, questionando essa interpretação da Receita Federal, no sentido de estabelecer um afastamento dessa interpretação prevista ou pretendida pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O governador do Distrito Federal propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, o relator foi o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e no dia 9 de novembro de 2017, o ministro Fux decidiu a citada ADIM no sentido do seu não conhecimento. Decidiu o ministro Fux que a ação direta de inconstitucionalidade não é o veículo processual adequado para questionar
no modelo concentrado de constitucionalidade, ou seja, de uma ação de controle abstrato de constitucionalidade, uma norma infralegal, à medida em que esta interpretação da Receita foi veiculada por uma ação normativa que regulava obrigação de DCTF e pela própria consulta da Receita Federal e o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O ministro Fux entendeu que o veículo processual, a ação direta de inconstitucionalidade, não era o veículo processual adequado e extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade por entender que há outros caminhos, ou deve essa pretensão do governo do Distrito Federal ser buscada por outros caminhos processuais. Também tramitam no Supremo Tribunal Federal várias ações ordinárias propostas pelos estados, ação ordinária proposta diretamente, que é outro veículo processual, contra a União Federal, no Supremo Tribunal Federal, por estados. A ação civil originária, por exemplo, 2866, foi proposta pelo estado do Paraná, o relator o ministro Marco Aurélio. A ação civil originária 2970, proposta pelo estado do Amapá, relator ministro Marco Aurélio também. Ação civil originária 2930, proposta pelo estado de Sergipe, relator ministro Celso de Mello. Ação civil originária 2854, do estado de São Paulo, relatora ministra Rosa Weber. E ação civil originária 2897, do estado de Alagoas, relatada pelo ministro Dias Toffoli. Em todas essas ações, o que se discute é a inconstitucionalidade da pretensão do governo federal, da União Federal, de ter em seu favor o imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos efetuados por estados e municípios que não se representam pagamentos pela contraprestação de serviços de natureza de trabalho, ou seja, outros serviços que são tomados por estados e municípios e que têm o imposto de renda retido na fonte e que até 2015 ficavam nos cofres estaduais e municipais e que a partir de então o governo federal pretende retomar esse imposto de renda retido na fonte por estados e municípios. Como eu disse, vários municípios entraram com ações judiciais questionando a interpretação da União Federal sobre esse imposto de renda retido na fonte por pagamentos que não representam salário de servidores e tomada de trabalho por estados e municípios. Em 7 de março de 2017, o juiz da primeira vara federal de Novo Hamburgo, em ação ajuizada pelo município de Saparinga, Rio Grande do Sul, suscitou perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um instrumento processual previsto no Código de Processo Civil. O Tribunal Regional Federal acatou o incidente de resolução de demandas repetitivas proposto pelo juiz e suspendeu todos os processos com idêntico objeto na região sob jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que são os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Portanto, o Tribunal Regional Federal suspendeu todos os processos que lá discutiam a mesma questão jurídica. É interessante observar que o incidente de resolução de demanda repetitiva foi uma criação do novo Código de Processo Civil, artigo 976 e seguintes. E quando é que cabe esse incidente de resolução de demanda repetitiva? Quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão jurídica, ou seja, a mesma questão jurídica submetida a um conjunto grande de processos. E quando a presença disso envolver ou derivar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, isto é, um conjunto de processos que podem ter decisões conflitantes diferentes, gerando ofensa à isonomia e à segurança jurídica, permitem que o juiz suscite, né, o incidente de resolução de demanda repetitiva. Quais são as características desse novo instrumento, muito interessante e novo no direito brasileiro? Primeiro, a inspiração dele vem de modelo de direito comparado, que objetiva a uniformização da prestação jurisdicional para demandas repetitivas. Cada vez mais o direito se preocupa com a segurança jurídica e a isonomia da prestação jurisdicional, de modo que as decisões judiciais alcancem a todos da mesma forma. Segundo, a valorização dos precedentes judiciais. O incidente de demanda repetitiva ele gera um precedente judicial importante a ser observado pelo conjunto do Poder Judiciário, o que aproxima o nosso direito, chamado direito do civil law, do common law, onde um precedente judicial estabelece uma jurisprudência aplicável a todos os casos. Terceiro, a preocupação com a uniformidade subjetiva ou com a segurança jurídica da decisão, ou seja, um contribuinte que tem uma decisão judicial não pode estar numa situação de favorecimento em relação a outro
está na mesma situação e que não tem a mesma decisão judicial. Portanto, é importante que o direito tenha uma uniformidade subjetiva. Quarto, do ponto de vista especificamente processual, este instrumento, ele define, do ponto de vista abstrato, uma tese jurídica a ser aplicada a todas as demandas, inclusive na própria demanda no qual foi suscitado. Ou seja, o tribunal não decide aquele caso onde foi suscitado, ele decide uma tese jurídica e aplica essa tese jurídica ao caso que foi suscitado e a todos os demais casos onde a mesma questão jurídica aparece. Do ponto de vista teórico, o incidente de resolução de demanda repetitiva sequer tem natureza processual, mas sim, diz a doutrina, procedimental, porque ele não estabelece uma regra processual, mas sim estabelece um procedimento de definição abstrato de uma tese jurídica, de uma posição do Poder Judiciário sobre uma questão jurídica de relevo e uniformidade geral. E como precedente judicial que é, o incidente ele vincula pelas suas razões de decidir, né? E não pelo dispositivo da decisão. Portanto, são as razões de decidir que estabelecem a jurisprudência aplicável ao incidente. Bem, feitas essas considerações, a União, diante da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e diante da possibilidade de se ter decisões pelo resto do Brasil diferentes da decisão tomada lá no Rio Grande do Sul, a União suscitou perante o Supremo Tribunal Federal, através da petição 7001, a suspensão nacional de todos os processos que têm por objeto aquele mesmo objeto do incidente suscitado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, isto é, a interpretação do termo rendimentos previsto nos artigos 157.1 e 158.1 da Constituição e, afinal, de quem é a titularidade da receita desse imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos que estados e municípios fazem a terceiros que não são seus servidores. E a ministra Carmen Lúcia, nessa petição 7001, estabeleceu um precedente único, e é o primeiro precedente nacional do incidente de resolução de demandas repetitivas nacionalmente, através dessa petição 7001, transformada no incidente de resolução de demanda repetitiva lá no Supremo Tribunal Federal, suspendeu nacionalmente todos os processos discutidos ali no TRF da 4ª Região. Ou seja, o governo federal suscitou, junto ao Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional dos casos discutidos ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, definiu liminarmente a suspensão nacional de todos os processos em que se discute essa questão, até que o Tribunal Regional Federal decida e que o Supremo Tribunal Federal, no segundo momento, decida o mérito dessa questão. Essa suspensão tem apoio no artigo 982 do Código de Processo Civil, que permite a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional pela autoridade judiciária competente para analisar o recurso especial ou extraordinário. No caso, o recurso extraordinário, que vai ser interposto perante o Supremo Tribunal Federal no segundo momento. Também com base no artigo 1029 do Código de Processo Civil, que permite ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça estender a suspensão a todo o território nacional até decisão posterior do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Ou seja, o Código de Processo Civil estabelece a competência para os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, estender nacionalmente os efeitos de uma decisão que foi tomada no âmbito dos tribunais regionais ou tribunais estaduais. Em 25 de outubro agora, o último, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o incidente de demanda repetitiva e estabeleceu o entendimento de que a razão está com estados e municípios, ou seja, a expressão rendimentos prevista na Constituição Federal, nos artigos 157.1 e 158.1, tem um significado amplo, ou seja, todo e qualquer pagamento que estados e municípios fizerem, que submetidos ao imposto de renda retido na fonte, são de titularidade, esse imposto é de titularidade de estado e município e não do governo federal. Ou seja, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou o entendimento da Receita Federal e da Procuradoria e reconheceu aos estados e municípios o direito a permanecer nos seus cofres com esse imposto de renda retido na fonte que estados e municípios retêm de serviços por eles tomados de terceiros que não são seus servidores. E afinal, qual é o nosso entendimento sobre essa controvérsia jurídica? Bem, o nosso entendimento é de que a razão está com os estados e municípios. A Constituição é muito clara no sentido de estabelecer que rendimentos pagos a qualquer título por estados e municípios têm o imposto de renda retido na fonte de titularidade de estados e municípios.
data vênia, não posso concordar com o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional de que o artigo da Constituição, o artigo 157 e o artigo 158, quando trata de rendimentos, deve ter a sua interpretação conduzida à luz do Código Tributário Nacional, que lhe é anterior. Ou seja, eles são básica de hermenêutica jurídica, que não se interpreta a Constituição à luz do Código. Pelo contrário, nós devemos interpretar a legislação infraconstitucional, do qual o Código Tributário Nacional tem eficácia de lei complementar, à luz da Constituição, e não o contrário. Não se interpreta a Constituição à luz do Código, mas o Código à luz da Constituição Federal. E a Constituição Federal de 88 é fundamentalmente diferente da Constituição Federal anterior, que quando tratava deste imposto retido na fonte, tratava apenas de pagamentos efetuados como proventos por estados e municípios, ou seja, como rendimentos do trabalho. Não tratava de rendimentos a qualquer título. A Constituição atual trata de rendimentos a qualquer título. É clara e específica, no sentido de ter uma regra geral, no sentido de determinar que estados e municípios têm a titularidade deste imposto de renda retido na fonte. Todo e qualquer imposto de renda retido na fonte por estados e municípios devem permanecer nos cofres estaduais e municipais, e não apenas aqueles representados por pagamentos a título de salário ou rendimentos do trabalho feitos por estados e municípios, como quer o governo federal, como quer a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. A Constituição é expressa e ampla no sentido de estabelecer que rendimentos a qualquer título são titularidade de estados e municípios. Por outro lado, quando a Constituição deseja ser específica sobre certos rendimentos, ela é, como faz no artigo 195, inciso 1, a linha A, quando prevê que a contribuição para o financiamento da Seguridade Social incide sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, sem vínculo empregatício. Ou seja, a Constituição, quando ela quer ser específica, ela é. No artigo 195, inciso 1, ela vai lá e diz: a contribuição de Seguridade Social incide sobre rendimentos do trabalho, pagos a qualquer título. Lá no artigo 157, 1 e 2, que nós vimos comentando, ela fala rendimentos a qualquer título. Não estabelece que é rendimentos do trabalho. Aqui ela estabelece rendimentos do trabalho. Portanto, aqui ela é específica e objetiva. Quando ela é geral, rendimentos a qualquer título. Por último, há uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é a decisão número 125 de 2002, que estabelece a interpretação adequada pelo órgão de controle, no sentido de que qualquer imposto de renda retido na fonte por estados e municípios constitui receitas de estados e municípios, e não apenas os rendimentos decorrentes de retenção ou de tomada de serviços ou relacionados ao trabalho. O TCU tem, portanto, uma interpretação clara no sentido de conferir aos estados e municípios a titularidade do imposto de renda retido na fonte relacionados a todo e qualquer serviço que são tomados pelos estados e municípios. Do ponto de vista legislativo, é preciso registrar que existem 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que objetivam resolver definitivamente do ponto de vista legal essa questão. O PLS 416, de 2016, do senador Lazier Martins, objetiva alterar o Código Tributário Nacional, traduzindo no Código Tributário Nacional a regra atualmente prevista na Constituição. Ou seja, o artigo 85 do Código, que prevê que são dos estados e municípios apenas um imposto de renda retido na fonte sobre proventos do trabalho, está claramente incompatível com a Constituição. Então, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, apenas apresenta um projeto de lei no sentido de colocar no artigo 85 que a regra que está no artigo 157 e no artigo 158 da Constituição, ou seja, que pertence aos estados e municípios todo e qualquer rendimento por eles retido na fonte. E o artigo e o PLS 320, também do senador Lazier Martins, de 2016, objetiva alterar ou completar a regra do artigo 64 da Lei 9.430, que, como eu disse, é uma regra que estabelece a retenção geral apenas para pagamentos feitos pela Administração Pública Federal. Ou seja, todo e qualquer pagamento feito pela Administração Pública Federal submete-se à retenção. E o senador Lazier Martins apresenta um projeto de lei no sentido de alterar essa regra da 9.430 para estabelecer que todo e qualquer pagamento efetuado pelo poder público, seja federal, estadual, distrital ou municipal, também submete à retenção de imposto de renda na fonte, e imposto de renda esse que deve ser de titularidade do órgão que efetua a retenção.
Portanto, eram essas nossas considerações. Espero que tenha sido claro, espero que você tenha gostado e vamos aguardar, afinal, qual vai ser o entendimento final do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão que é extremamente importante para o federalismo brasileiro e para estados e municípios. Um grande abraço a todos.